Sim, isto apaga-se já. Isto apaga-se com o dentro que está. Eu arranjo uma cadeira toda para mim. Olha, começa O grão de trigo não morrer na terra é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. agora é que é tudo. Grão de trigo não morrer na terra é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Felizes seremos nossa pobreza, se em nossas mãos houver amor de Deus. Se nos unirmos à esperança, se trabalharmos por fazer o bem. Felizes seremos nós na humildade, se como crianças soubermos viver. A terra será a nossa herança, a nossa herança. Agora enquanto sim. Primeira vez o refrão é só de mulher, é todo. Primeira parte é só de mulher, depois é todo. E a última vez o refrão é todo. Todos também. Se o grão de trigo não morrer na terra é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Se o grão de trigo não morrer na terra é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Olha a falta que tu fazes, viste? Não morrer na terra é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Afinado.
Acho que melhor é começar mesmo, porque quanto mais insistem. Também acho. Tinha falado. Não, é para começar então, não é? Ok. Vinde louvai o Senhor, vinde cantai seu amor, vinde aclamai o seu nome, Cristo Jesus Salvador. Vinde louvai o Senhor, vinde cantai seu amor, vinde aclamai o seu nome, Cristo Jesus Salvador. Vinde à festa da vida que Cristo nos dá, festa da paz, alegria, amor e perdão, e todos unidos à volta do altar, louvemos o Senhor. Vinde louvai o Senhor, vinde cantai seu amor, vinde aclamai o seu nome, Cristo Jesus Salvador. Então iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a intercessão de São Pedro e São Paulo, que hoje a Igreja celebra na solenidade que nos faz estar aqui, esteja convosco. Pois as boas-vindas para todos, não só para aqueles que estão na nossa companhia e que estão a alguns a milhares de quilómetros de distância, como é o caso no Brasil, também está gente da Suíça, da França e, sobretudo, também alguns aqui, mesmo em férias, no sul ou no norte de Portugal, ao centro, mas pelo menos alguns também estão na nossa companhia. Também quero dar as boas-vindas a todos vós que estáis aqui presencialmente, aqui neste nosso adro da Igreja de São Pedro, aqui em Paradela, que pertence à Paróquia de Espinhel, que pertence por sua vez ao Concelho de Águeda, que fica por sua vez na Diocese de Aveiro e que fica no centro de Portugal. Sejam bem-vindos, vejo e assinalo e fico satisfeito por dar conta que está aqui um número muito significativo, atendendo a que se trata de um dia de semana, atendendo a que alguns saíram há pouco de trabalhar, atendendo a que alguns estão de férias, atendendo se calhar que alguns mau tempo tiveram para lavar a cara, como dizia alguém, e por isso estamos aqui todos para, diante da imagem de São Pedro, que é o padroeiro aqui deste nosso lugar de Paradela, para, através de São Pedro, encaminhar as nossas intenções àquele por quem eles, Pedro e Paulo, deram a vida, que é no fundo o que nós hoje também celebramos. E para que a nossa celebração seja celebrada dignamente, e é engraçado que está aqui alguém a dizer que interrompeu uma reunião, estamos a falar de um professor universitário, que interrompeu uma reunião para poder participar na Eucaristia, porque não sabia que havia Eucaristia. E, portanto, é preciso também que nós nos possamos dar conta de que, quer aqui, no esforço que vocês fizeram, quer lá, onde quer que seja, pelo esforço que alguns fazem, e quanto mais não seja adiar uma reunião ou até tirar um bocadinho às férias. Eu penso que a nossa fé também se mede assim, deste jeito. E porque também, tal como Pedro e tal como Paulo, também deixamos muito a desejar às vezes. Também deixamos muito a desejar porque fazemos coisas que não devemos, dizemos coisas que de facto era preferível estar calado, e há coisas que não dizemos e devíamos ter dito. E por tudo isso confessemos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Perdoa, Senhor.
Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus no mais alto dos céus, haja paz para os homens na terra. Te louvamos e te bendizemos e te damos mil graças, Senhor. Ó Pai Santo, Criador do mundo, que governas o céu e a terra, te rogamos que venha o teu reino, que se faça a tua vontade. Glória a Deus no mais alto dos céus, haja paz para os homens na terra. Te louvamos e te bendizemos e te damos mil graças, Senhor. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, perdoai os pecados do mundo, vos sentais à direita do Pai, acolhei esta nossa oração. Glória a Deus no mais alto dos céus, haja paz para os homens na terra. Te louvamos e te bendizemos e te damos mil graças, Senhor. Demos glória ao Espírito Santo, que num corpo reuniste a Igreja, os teus dons difundis pelo mundo, como fonte de vida e amor. Procuremos cantar todos. Glória a Deus no mais alto do céu, haja paz para os homens na terra. Te louvamos e te bendizemos e te damos mil graças, Senhor. Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ora, vamos escutar então agora as leituras. Procurem acomodar-se da melhor maneira que puderdes. Vamos procurar escutar com atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos jazinos. Mandou prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, presos a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta aguardavam a prisão.
De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Então João disse: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. Senhor,
Leitura da segunda Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve ao meu lado e deu-me força, para que, por seu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada a todos os pagãos, e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acomodem-se um bocadinho. João, eu peço que dês mais uma vez uma mostra das pessoas que estão aqui. E eu começaria exatamente por isso que estás a filmar.
há muitas maneiras de celebrarmos a festa. Está aqui, e penso que é Benilde de Águeda, que está a assistir connosco, e diz: o andor de São Pedro está muito bonito. Está aqui o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil, ele que é, como dizia, professor universitário, e dizia, ao saber que havia a Eucaristia, que desmarcou ou que deixou a reunião a meio para participar na Eucaristia. Eu, noutra ocasião, já tinha dito que para ele a Eucaristia é fundamental. Por outro lado, nós que estamos aqui num número muito significativo, atendendo a que se trata de um dia normal da semana, não obstante se tratar de uma solenidade de São Pedro, que é o nosso padroeiro, e por isso é que está aqui o andor cá fora, e por isso é que a nossa festa fica assim com a Eucaristia apenas, entre aspas, porque para mim é sobretudo, é isto que é a festa, e de São Pedro e também de São Paulo, estava a dizer, nesta festa, nesta solenidade que a Igreja celebra, nós somos convidados a ir ao essencial. Uns acham que através do andor se chega a Jesus Cristo, por quem Pedro e Paulo, não esqueçamos agora, deixem que eu diga de vez em quando algumas achegas acerca de São Paulo, porque os dois completam-se. Aliás, não é por mero acaso, e não foi por eles terem morrido no mesmo dia, que não foi, até porque não foi, mas o facto de se juntarem estes dois é que um completa o outro. Um firmou a Igreja na sua terra, no seu país, na Terra Santa. Outro trouxe a Terra Santa, outro que é São Paulo, trouxe a Terra Santa cá para fora. Um preocupou-se mais com os costumes dos judeus e a maneira de transmitir a fé em Jesus Cristo. Outro levou Jesus Cristo a todos os sítios onde ele podia ir. Andou e desandou pelo Mediterrâneo. Nesta última viagem que eu fiz à Grécia, visitámos precisamente alguns sítios que são sítios ainda hoje icónicos. É um ícone, são muito simbólicos na Grécia, onde Paulo também passou. E ao estarmos hoje aqui, neste dia da semana, neste dia de férias, em que implica saída, que mesmo com a pandemia, se não é para ali, é para acolá, ainda se vai passeando, ainda se vai descansando. Seja dia de trabalho, seja um dia normal como outro qualquer, o que é certo é que não é normal, às 7 horas que nós começamos a Eucaristia, estarmos a celebrar a Eucaristia ao ar livre e com este número significativo de pessoas. O que é que significa isto? Significa, antes de mais nada, que vós tendes, pelo menos é esta a leitura que eu faço, que vós tendes um grande amor a São Pedro, e isto porque não vamos terminar em São Pedro, nem em São Paulo, mas através destes dois santos, que são as colunas centrais da nossa Igreja, baseada no alicerce que é Jesus Cristo, obviamente, e estamos aqui precisamente para, através da sua intercessão, podermos, de facto, chegar junto daquele por quem quer um, quer outro, deram a vida. Um foi crucificado com a cabeça para baixo, o Pedro, outro foi decapitado, Paulo. E quer um, quer outro, acabam por completar aquilo que para mim é essencial. Porque, reparem, a gente quando vê a primeira leitura, quando ouve a primeira leitura, em que o Pedro estava na cadeia e de repente aparece um sinal, como é que foi, uma luz, e aparece um anjo, e depois as portas abriram-se, e acaso para perguntar, pois, assim também eu. A pessoa vai para a cadeia, a gente reza, e depois o Senhor manda um anjo, e as portas abrem-se, e depois, então, pois. Há coisas na Bíblia que são mesmo para levar à letra. E há outras que são catequese, para, a partir de alguns factos, o autor dá-lhe uma outra tonalidade para dizer que o Senhor nunca abandona aqueles que se dão a Ele, aqueles que se oferecem a Ele,
aqueles que o testemunham. E foi o caso de Pedro. Pedro, ouçam, quando Jesus faz esta pergunta, então, quem dizem os homens que eu sou? Tu és Jeremias, tu és o Elias, tu és um profeta, tu és isto e tu és aquilo e tal. Até que o Pedro, o que é que o Pedro diz? Tu és o Senhor, tu és o Messias. E o Pedro também não sabia o que estava a dizer. Então, coitado do Pedro. Então, o Pedro, uma pessoa que naquela altura não tinha nenhum curso superior, mesmo que naquela altura ainda não os houvesse como tal. Era uma pessoa, de facto, não digo do campo, mas da água. Um homem que, de facto, que se a gente quer saber muito como é que ele falava, é ir ao Evangelho de São Marcos, que andava com ele na pregação, e a gente vê um Jesus ao amigo, rapaz, nos dá uma coisa para comer e tal, e não sei o quê. Pedro era assim. Era assim, um homem que, de facto, muito terra a terra, que não estava lá com grandes... era muito prático. E é este homem que, de repente, sai-se com esta. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Mas ouçam, Deus serve-se, quer do Pedro, que era uma pessoa de poucos estudos, e do Paulo, que era uma pessoa com muitos estudos. Ele estudava na escola de Gamaliel, que era uma pessoa muito conceituada naquela altura. E quer um, sem saber falar caro, como a gente diz, quer outro, que sabia falar caro, quer um, quer outro, deram um testemunho mais sublime que se pode dar. Sabem qual foi? O martírio. E foi aí que eles falaram e falam mais alto. Porque quer um, quer outro, o Pedro que nós conhecemos a vida toda dele, com as coisas boas e menos boas. E ouçam, e foi com as coisas menos boas, quando o atraiçoou, quando o negou, foi exatamente aí. E quando Jesus lhe faz a pergunta, Pedro, tu amas-me? E o Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. E Jesus volta à carga. Pedro, tu amas-me? E foi mesmo assim, amar. Não foi como o Pedro dizia, gostar. Pedro, tu amas-me? E o Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. E pela terceira vez, ouçam, agora imaginem que somos nós. Quando se repete uma ou duas perguntas, às vezes já não é preciso mais nada. E Cristo pela terceira. Pedro, tu amas-me? E o Pedro aí vê que está completo. Não vale a pena fingir. E a resposta que ele, de facto, deu perante a terceira pergunta, que não foi como eu disse, a terceira pergunta foi, Jesus até baixou a parada. E a primeira e a segunda era, tu amas-me. Na terceira, Pedro, tu és meu amigo. E o Pedro, meio envergonhado, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu sou teu amigo. Então toma as chaves. Sabem que as chaves não eram como hoje, a gente traz a chave no bolso. Naquela altura tinha que ser aos ombros. Porque eram portas especiais, fechaduras especiais e, portanto, tinham que ter as chaves especiais. E ouçam, é esta chave, a gente sabe o que é uma chave. Eu vou dizer de outra maneira, a gente sabe o que é a senha do telemóvel e do computador. Que não se diz a ninguém. Que não se dá a ninguém. A chave é única, é nossa. E quando a gente desconfia que, muda. Ora bem, é este Jesus que quando Pedro o nega, quando Pedro diz que não o conhece, que quando Jesus lhe faz a pergunta, Pedro, tu és meu amigo, Senhor, tu sabes tudo. E foi a partir desta altura que ele, Pedro, sentiu que não obstante todo o pecado, toda a limitação que ele tinha, toda a fragilidade, era aí que de facto ele entendeu uma frase que se diz muito e que eu acho muito bonita e muito pertinente, quando se diz que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita quem escolhe. Deus não escolhe o melhores, mas capacita aqueles que escolhe para que sejam bons, para que sejam pessoas capazes de anunciar este Jesus onde quer que se encontrem. E nós só damos valor às pessoas
eu falo por mim, mais valor, deixem-me que eu diga este aspecto mais desta maneira, só damos mais valor às pessoas quando a gente sabe que as pessoas, perante um erro que nós tivemos, até podiam fazer isto e isto e isto, porque nos tinham na mão, e apesar de tudo, continuam a confiar. O máximo. Ouçam, Jesus dá as chaves, e as chaves não se dão a ninguém. Olhem para o telemóvel, olhem para as portas daquela altura, era abrir e fechar, entra e sai, e não sei mais quantos. Depois de saber que ele o atraiçoou. Ó Pedro, esquece, eu sei que tu és meu amigo, toma as chaves. Com tudo o que isso implica. Por isso é que é o primeiro Papa. E depois do Pedro já vieram 266, agora o Francisco é o 267. E é este Jesus que não nos deixa sozinhos. É este Jesus que gosta de nós, mesmo quando nós não gostamos dele, ou quando dizemos que não gostamos dele, ou quando mostramos no nosso comportamento que estamos noutra. É este Jesus que volta à carga. João, Joana, e agora cada um mete o seu nome. Tu gostas de mim? Tu amas-me? Quem é que eu sou para ti? O que é que eu represento na tua vida? Sou uma coisa prioritária ou vamos ver se há tempo, ou agora não me apetece, ou agora estou de férias, ou agora mata-se o porco, ou aquelas coisas todas que, por mais legítimas que sejam e são, há tempo para tudo. Só que é fundamental saber hierarquizar o tempo, dar valor ao que tem valor e colocá-lo como tal. Pronto, eu penso que não é preciso dizer muito mais. Aquilo que eu de facto penso, e se vos perguntarem, ou se soubesse aqui alguém que depois no final da missa, então o que é que o padre esteve a dizer e tal, pelo menos o mais importante é isto. Lembrem-se desta frasezinha que eu disse há pouco. Não é do capacitar aqueles que escolhem, isso vocês já sabiam e sabem. Era uma outra coisa que eu gostava que vós, como eu, retivéssemos com muito no coração. É que este Jesus confia a Pedro depois dele o atraiçoar. Ele sabe que ele é seu amigo, com certeza, mas também sabe que ele falhou e falha. Também sabe que ele o enganou. Também sabe, foi aquilo que disse à criada, que não o conhecia de lado nenhum. Na altura em que mais precisava, o Pedro fez aquilo que a gente faz. Fugiu. E é nessa altura, Pedro, tu és meu amigo, tudo o que abrires serás aberto, tudo o que fechares será fechado, as portas do inferno não prevalecerão, tu é que orientas, tu é que me representas na terra, tu é que vais ser o primeiro Papa. E é este homem que está aqui representado nesta imagem, que só é importante na medida em que nos leva mais além, que hoje estamos aqui a festejá-lo, a ele não, a Jesus Cristo, porque a ele deu a vida, e a pedir-lhe que peça ao Mestre por todos nós que andamos neste mar às vezes tão revolto, que andamos nesta maré que às vezes mete água na barca onde nós andamos, para que de facto ele assim, intercedendo por cada um de nós, junto de Jesus Cristo e também com a ajuda de São Paulo, possamos construir à nossa volta um mundo, mais mundo, como eu gosto de dizer, apesar da frase não ser minha, e menos imundo. Há aqui gente interessante que diz coisas muito profundas. Deixa que eu diga só isto. O Evangelho de hoje é muito profundo. Jesus vai para a periferia, longe do poder do mal, e lá pergunta aos discípulos se já descobriram quem ele é. São Mateus põe na boca de Pedro uma resposta que traz consequências sérias. Ele confessa, o Pedro, que Jesus é o Senhor. Repare que o Evangelho chama Pedro de 3 maneiras diferentes. Quando ele responde à pergunta de Jesus, é chamado de Simão Pedro. Ou seja, a forma como Pedro responde é correta.
mas a forma como ele interpreta a sua própria resposta não é. Vejamos, Jesus aprova a resposta, por isso chama de Simão e diz que ele é a pedra da edificação. Mas se lermos a continuidade da história, logo a seguir Pedro não quer que Jesus morra e sim que tenha poder. Aí Jesus o reprova e o chama só de Pedro. E logo a seguir diz que é pedra de tropeço. Assim, nós também somos os Simões Pedros de hoje. Somos como Simão ao reconhecer Jesus como Senhor. Mas também somos como Pedro, quando esta história de seguir Jesus não calha como gostávamos que calhasse. Que saibamos ser cada vez, diz aqui o Marcelo que está em São Paulo a ver a nossa missa, que saibamos ser cada vez mais Simão e cada vez menos Pedro. E é com esta partilha deste nosso amigo, sem desprimor para todos os outros que também estão e também dizem aqui algumas coisas, mas para não tornar muito demorada a nossa celebração, que nós agora vamos continuar, e vamos continuar precisamente professando a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E não vai vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio em Espírito Santo, Senhor da vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Eu peço que quem venha apresentar as intenções que se aproximem, irmãos e irmãs, na solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, e a cada pedido nós vamos dizer, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ele sinta, no meio da dificuldade deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Deixa-me que eu repita outra vez a resposta. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa, nosso sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé e nos seus irmãos e seja sinal de unidade da Igreja. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhe obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade paroquial, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos nós que estamos aqui em Paradela, Paróquia de Espinhel, Águeda, Diocese de Aveiro, Portugal, também por todos os outros que estão de norte a sul de Portugal também na nossa companhia,
ainda àqueles que nos acompanham e participam, quer no Brasil, quer no Canadá, quer na Suíça, quer na França, quer também, de facto, noutras latitudes, para que sejamos mais aquilo que o Senhor espera que sejamos nesta festa de São Pedro e São Paulo. Oremos ao Senhor. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui em Paradela vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e vinho que vos apresentamos, fruto do trabalho, das tristezas, alegrias, esperanças, projetos, e que hoje vos apresentamos para vós e que para nós se vai tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso, fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e fez o brinde. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta igreja que está aqui, em Paradela, neste adro da igreja de São Pedro de Paradela, e de toda a igreja que está espalhada pelo mundo, seja no Brasil, seja na América do Norte, no Canadá, seja na Europa, na França, na Suíça e também no Luxemburgo, seja de facto noutras proveniências, particularmente no Reino Unido também. Tendo misericórdia desta igreja, que também está espalhada por Portugal e que está na nossa companhia, uns mais a sul, no Algarve, outros espalhados por este país e também por esta nossa zona, pelo nosso arciprestado, desde Barrow, passando por Águeda e por outras localidades. Tende misericórdia, Senhor, desta igreja. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo, António, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Eu queria também lembrar todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, fazem parte também da nossa vida e que o Senhor chamou. Eu queria lembrar hoje concretamente, e peço desculpa de o fazer neste dia, mas alguém que faleceu hoje, o João Sousa, e também todos os vossos familiares, e também todos os familiares daqueles que estão na nossa companhia e que também pedem ao Senhor por eles. Acolhei-os, Senhor, a todos na luz da vossa presença. E tendo misericórdia também de cada um de nós que aqui está, dai-nos a todos a graça de sermos responsáveis pela chave que o Senhor nos dá a cada um. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Pedro em particular, São Paulo e todos os outros, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança e pedindo, obviamente, por todos os irmãos da Irmandade de São Pedro, sobretudo também estes que já faleceram, por isso é que estamos também hoje aqui, vamos lembrá-los ao Senhor, assim como também aqueles mesmo que não tenham sido irmãos da Irmandade, mas que são irmãos na fé, esses todos que eu há pouco fiz referência, rezemos assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que disseste a Pedro, Pedro, tu amas-me. Senhor Jesus, tu que dizes a cada um de nós, tu amas-me. E que sabes a nossa resposta, e que sabes que às vezes é sim, e que outras vezes é não, e outras vezes é nem. Senhor Jesus, tu que dissestes, também deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis às nossas incoerências e incongruências. Não olheis às vezes em que dizemos uma coisa e fazemos outra. Olhai sim para a fé da vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo por quem Pedro e Paulo deram a vida. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Meditei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Podem acomodar-se um bocadinho. Se o grande trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Felizes seremos nós na pobreza, se em nossas mãos houver o amor de Deus. Se nos unirmos à esperança, se trabalharmos por fazer o bem. Felizes seremos nós na humildade, se como crianças soubermos viver. A terra será a nossa herança, a nossa herança. Se o grão de trigo não morrer na terra, é impossível que nasça fruto. Aquele que dá a sua vida aos outros terá sempre o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos nós que estamos aqui, para que esta nossa celebração, em louvor de Jesus Cristo e por intercessão de São Pedro, tenha contribuído efetivamente para que possa ser aquilo que nós todos queremos, para que possamos dar todos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos aqueles nossos irmãos falecidos, desde irmãos da Irmandade de São Pedro, até os outros mesmo que não sejam irmãos desta Irmandade, mas que também estão aqui e que estão presentes pela saudade e pela fé, por todos os nossos, dai-lhes, Senhor, um eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com este sacramento, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para a meia centena que neste momento está na nossa companhia e para todos vós que sois muito mais do que isso, embora aqui vá se calhar
pronto, perto dos 1000, mas isso é outra história. E deem paz. Que o Senhor nos acompanhe. Sois a semente que há de crescer, sois a estrela que há de brilhar. Sois o fermento, sois o grande sal, o achote para iluminar. Sois a manhã sorridente a nascer, sois a espiga a amadurecer. Vós sois no mundo denúncia do mal, profetas que vou enviar. E de amigos pelo mundo anunciar o amor. Mensageiros da vida, do perdão e da paz. Ser amigos, testemunhas da minha ressurreição. Ser da minha presença, eu convosco estarei. Estou a ver para um ensaio, estou muito bem.